dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Matthew Shepard. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estupro, abuso de álcool e drogas, homofobia, principalmente homofobia, e espancamento. Então, se você tem algum gatilho com qualquer um desses assuntos, por favor, tome cuidado. Matthew Wayne Shepard nasceu no dia 1º de dezembro de 1976 em Wyoming, nos Estados Unidos. Filho de Judy e Dennis Shepard, ele também tinha um irmão. No início do ensino médio, o pai dele conseguiu um emprego na Arábia Saudita, então eles se mudaram para lá. O Matthew, durante muito tempo, sofreu na mão dos coleguinhas de classe porque ele era pouco atlético, magrinho. Ele sempre foi um cara pequeno, mesmo quando adulto ele era baixinho, pequeno, com uma cara bem jovem. E quando ele se descobriu homossexual e decidiu que não queria esconder isso de ninguém, ele sofreu mais ainda. A sua mãe disse que o aceitou com o tempo, mas que foi como uma reeducação para ela. Ela teve que aprender a aceitar esse tipo de coisa. Ela pensou que o filho dela não teria uma família tradicional, talvez ela nunca tivesse netos. Isso foi bem difícil para ela de aceitar. Mas ela nunca brigou com o filho por causa disso. Foi só difícil no sentido dela compreender essa realidade. Mas tudo bem, com o tempo ela aceitou e o pai do Matthew também nunca teve nenhum problema com isso. Foi só no último ano do ensino médio que o Matthew realmente percebeu como a homofobia afetaria a vida dele. Ele e alguns amigos foram para o Marrocos de férias e numa noite o Matthew foi até um café. E na volta para casa, infelizmente, ele foi atacado por um grupo de homens e ele foi estuprado 6 vezes. A polícia foi chamada e houveram várias investigações, mas os homens nunca foram presos, eles nunca foram encontrados. Esse trauma afetou o Matthew bastante. Ele teve vários sintomas de depressão, de ansiedade, principalmente pós-traumático, por muito tempo depois disso. Ele fez terapia, mas infelizmente não ajudou, porque ele começou a achar que era obrigado a ser corajoso e a estar sempre bem e a não demonstrar os seus sentimentos. Então ele começou a beber muito e a usar drogas para esconder que estava com medo e que estava assustado do mundo. Mesmo assim, para fazer faculdade, o Matthew foi corajoso e ele decidiu se mudar de volta para os Estados Unidos sozinho. Ele tinha um enorme interesse em política e ele cursou ciências políticas, relações internacionais e línguas. Ele falava 3 línguas. Matthew era super educado, era calmo, era compreensivo. Ele lutava por igualdade, sempre defendia seus amigos e sempre ajudava os mais fracos. Tem histórias de que ele fez amizade com um morador de rua perto da universidade e levava ele para almoçar toda semana. Por causa do que ocorreu no Marrocos, ele tinha dificuldades em ter relacionamentos, em ter compromissos de verdade, mas ele tinha muitos amigos e ele era legal com todo mundo, ele não era agressivo nem nada. Às vezes ele se passava e bebia demais, sim, mas era só isso. No dia 6 de outubro de 1998, o Matthew se encontrou com os seus amigos no clube LGBT da universidade dele. Eles planejavam ter uma semana do orgulho gay na semana seguinte, então eles se encontraram para conversar sobre isso. Depois do encontro, todos saíram juntos e o Matthew queria beber, mas nenhum dos seus amigos estava muito afim. Um deles deu uma carona pro Matthew até a sua casa, mas chegando em casa, o Matthew mudou de ideia. Ele queria beber aquela noite, ele queria sair, então ele foi para um hotel beber sozinho. Às 10h30 da noite, o Matthew foi visto bebendo, conversando com um bartender, e pouco tempo depois, ele saiu do hotel com 2 homens, e parecia estar tudo bem. Mas, infelizmente, na tarde do dia seguinte, um ciclista o encontrou nas montanhas Sherman, fora da cidade. Ele viu algo e pensou ser um espantalho. Era uma pessoa jogada sobre a cerca de madeira, presa pelos braços. Era o Matthew, ainda vivo,
mas o ciclista achou que ele estivesse morto. O Matthew foi amarrado à cerca, pendurado pelas mãos e estava de barriga para baixo. O ciclista não tinha um celular e foi obrigado a pedalar até a casa mais próxima, a residência mais próxima, e pedir socorro. Uma policial apareceu pouco tempo depois com a ambulância. Ela disse que o Matthew parecia ser bem mais novo, ela achou que fosse só um adolescente, e havia tanto sangue na boca dele que os médicos não conseguiam abrir a boca dele para ajudar ele a respirar. Ele foi tirado da cerca, colocado na maca, e eles tentaram estabilizá-lo na ambulância enquanto percorriam 104 quilômetros até o hospital mais próximo, que ficava em outra cidade. Ele foi imediatamente colocado na UTI às 21 horas do dia 7 de outubro. O Matthew ficou em coma durante dias. Ele tinha ferimentos no rosto, no crânio e no pescoço. Seu cérebro havia sido muito afetado. Os pais dele tiveram que vir da Arábia Saudita às pressas e só chegaram lá dias depois, e a mídia local já estava falando dessa história. Eles ordenaram que não houvessem repórteres no hospital e se recusaram a dar qualquer entrevista. Todos os noticiários falavam sobre o Matthew, fazendo questão de mencionar que ele era gay. O rosto do Matthew e seus amigos, que contaram como ele era gentil e amigável, fazia com que muitas pessoas tivessem empatia por ele. Essa foto dele que aparecia em todos os jornais, como todo mundo dizia que ele era lindo e querido e gentil, fez as pessoas sentirem por ele. Que motivo alguém teria para machucar e espancar de tal maneira um rapaz tão fofo quanto Matthew? Homofobia. E haviam muitas pessoas bem impressionadas, dizendo que não imaginavam que a homofobia ainda era tão grande no mundo e que o ódio ainda fosse tão grande. Mas e isso foi nos anos 90, pessoal. Isso acontece até hoje. Os policiais, é claro, estavam investigando o caso, a pressão da mídia caía sobre eles, mas até que foi bem fácil encontrar os culpados. Por quê? Poucas horas após o ataque do Matthew, 2 jovens caminhavam na direção do lugar onde o Matthew estava. De repente, 2 homens adultos apareceram. Esses homens começaram a xingar os 2 rapazes e até espancaram eles. Quando viram que os homens adultos tinham armas, os meninos usaram o tronco de uma árvore para se defender e saíram correndo. Eles foram para um hospital e um dos garotos precisou de cuidados urgentes, precisou levar pontos na cabeça. Tamanho foi o espancamento e foi muito rápido, gente. Olha a força que esses caras estavam usando, a violência que esses caras estavam usando. A polícia foi chamada e os 2 homens, é claro, no início, eles fugiram, mas eles deixaram a sua caminhonete na cena. Então, eles só precisavam procurar pelo dono da caminhonete e logo os 2 foram pegos. Aaron McKinney, de 22 anos, e Russell Henderson, de 21 anos de idade. Quando o Matthew foi encontrado e os pais dele finalmente puderam comparecer na delegacia, os policiais mostraram para eles as evidências encontradas na caminhonete dos 2 culpados. Eles tinham um cartão de crédito e os sapatos do Matthew, assim como uma arma coberta de sangue. Aaron e Russell moravam com as suas namoradas. Eles planejaram um álibi com elas assim que chegaram em casa naquela noite. Aaron, depois disso, precisou ir pro hospital também, porque ele tinha um corte na cabeça, provavelmente da briga com os rapazes mais novos, né? Depois, os 4 se livraram do resto das evidências, dirigiram o mais longe possível para se livrar das roupas cheias de sangue e deixaram os sapatos do Russell na casa da mãe da namorada dele. Mesmo assim, os 4 foram presos, Aaron e sua namorada Kristen, e Russell e sua namorada Chastity. A Kristen disse que o Aaron chegou em casa coberto de sangue, chorando e até vomitando, dizendo que fez algo horrível. Quando ele se acalmou um pouco, ela perguntou o que ele fez. E ele respondeu: "Você sabe como eu sou com os gays." Aaron e Russell logo admitiram o que fizeram, mas mesmo assim eles não se declararam culpados, tá? Eles só admitiram o que fizeram pras namoradas e as namoradas explicaram pra polícia. Eles conheceram o Matthew em um bar e decidiram fingir que eram gays pra atraí-lo e assaltá-lo. Achavam que ele tinha dinheiro. Os 3 saíram juntos
e entraram na caminhonete, onde o Matthew achava que tava num encontrinho, né? Achava que tava saindo com algum dos dois. Durante o passeio, então, o Matthew colocou a mão sobre a perna de um dos caras, e isso fez ele ficar bem bravo, né? E foi aí que ele explicou todo o plano pro Matthew. E o Matthew ficou assustado, deu a carteira pra eles, deu tudo que eles quisessem, assim, deu todo o seu dinheiro, mas ele só tinha o cartão de crédito e $20 na carteira. Então os rapazes ficaram muito bravos. Tão bravos que dirigiram com ele até aquela cerca abandonada no meio do deserto, onde o amarraram, roubaram seus sapatos e o espancaram. Quando viram que o Matthew não estava mais respondendo, deixaram ele lá. Pouco tempo depois, encontraram os dois meninos andando na rua e espancaram os dois também. Houveram várias vigílias pela melhora do Matthew, várias pessoas acenderam velas durante a noite, faziam momentos de silêncio, rezavam pela melhora dele. As pessoas queriam ouvir a sua história, queriam que ele acordasse, ressurgisse das cinzas e dissesse o que aconteceu e fosse um exemplo de alguém que sobreviveu a um ataque desses. Mas não foi possível. Ele continuou em coma durante 6 dias. No dia 12 de outubro de 1998, Matthew Shepard faleceu aos 22 anos de idade. Seu funeral foi no dia 16, na cidade de Casper, no Wyoming, onde, infelizmente, grupos religiosos homofóbicos resolveram aparecer e protestar contra o rapaz, contra a existência do Matthew e o que tinha acontecido com ele, carregando cartazes com frases homofóbicas e dizendo que ele estava no inferno porque ele era gay. Tanto foi feito durante esse enterro que a polícia precisou ser chamada para conter essas pessoas que estavam querendo invadir o enterro, invadir o velório. Houve até uma busca por bombas no local. Essas pessoas estavam ameaçando a família e os amigos do Matthew, de verdade. Aaron e Russell foram julgados por homicídio e poderiam conseguir pena de morte. Infelizmente, mais uma vez, grupos religiosos radicalistas estavam na frente da corte protestando pela liberdade dos assassinos, dizendo que o que eles fizeram era certo e que os homossexuais deviam sim ser punidos. Porém, sabendo que isso aconteceria, a Associação LGBT da Universidade de Wyoming decidiu bloquear a visão protestante dessas pessoas usando asas. Eles se vestiram de anjos, eu tô até arrepiada. Eles se vestiram de anjos para proteger a família e os amigos do Matthew. Tanto fora quanto dentro da corte, as asas serviam como uma barreira para que os grupos religiosos e as pessoas homofóbicas não atingissem a família do Matthew e a sua defesa. Também serviam muito bem para impedir que a mídia conseguisse tirar fotos dessas pessoas. Era como um muro, impedia que aquelas pessoas fossem vistas e que elas fossem ouvidas. Foi muito bom. Esse ato, na verdade, foi repetido também em 2016, em Orlando, após os atentados em Orlando, né, em uma boate, em que grupos religiosos também apareceram para protestar contra os gays e os homossexuais. E, mais uma vez, as pessoas vestiram as roupas de anjo com as asas bem altas para que essas pessoas não fossem vistas pela mídia e não fossem fotografadas. Foi muito inteligente da parte deles. Foi muito bonito também, né, porque é todo mundo de branco, né. Nossa, ficou muito bonito. Em abril de 99, o Russell se declarou culpado e foi sentenciado a 2 prisões perpétuas. Seu advogado disse várias vezes que esse crime não foi motivado pela homofobia e o juiz terminou a sua sentença dizendo que não acreditava que o Russell sentisse qualquer forma de remorso pelo que ele tinha feito. O Aaron não se declarou culpado, ele resolveu ir a julgamento, provavelmente só pra fazer a família sofrer mais, que não tinha nenhum outro motivo pra ele fazer isso. E realmente foi muito ruim pra família. Eles tiveram que ouvir várias vezes sobre o que foi feito com o Matthew e como o Matthew sofreu, e ainda ouvir as pessoas dizendo que o Aaron não tinha culpa de nada. Claro, foi usado o argumento do pânico gay, um argumento do qual eu já falei aqui no meu canal, que fala que um homem heterossexual pode ficar um pouco assustado quando um homossexual vem até ele e o trata de uma maneira romântica, ou de uma maneira um pouco mais gentil, ou de uma maneira um pouco mais afeminada do que ele está acostumado. Então, ele fica com tanto medo
medo dessa situação que ele age por instinto e mata essa outra pessoa de maneira defensiva, em pânico, com medo dos gays. Tá com medo do gay, é isso. Pânico gay, porque o hétero tem medo do gay. O único objetivo ali era impedir que o Aaron tivesse pena de morte. No fim, o juiz decidiu não acreditar no argumento do pânico gay e Aaron McKinney foi considerado culpado de sequestro e homicídio, sentenciado a 2 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional. O pai do Matthew Shepard foi convidado a falar algo pro Aaron antes do juiz dar as suas considerações finais, e ele disse, abre aspas, eu espero que você acorde na sua cela todas as manhãs e se lembre que teve a oportunidade de não fazer o que fez naquela noite. Meu filho não concordava com a pena de morte, e você só tem ele para agradecer por isso. O juiz declarou, eu acredito em pessoas más. Eu acredito que alguns deles não têm alma. Em 98, os pais do Matthew criaram uma fundação de caridade para empoderar minorias, principalmente LGBTAQ+, por meio de defesa e arrecadação de fundos. Houve uma pequena tentativa de mudar a lei do estado do Wyoming para que crimes por motivo de ódio fossem levados em conta sempre que a vítima fosse de uma minoria, não importa qual a minoria, religiosa, nacionalidade, cor, raça, gênero, opção sexual, seja qual for. Mas foi negado no início. O presidente Clinton tentou incluir gays e lésbicas dentro da lei contra crimes de ódio, que só envolvia religiões e raça até aquele momento, mas também foi negado. Houve outra tentativa em 2007, outra tentativa em 2008, mas também foi negado. Foi só em 2009 que o presidente Barack Obama assinou a lei Matthew Shepard e James Burt Jr. Hate Crime Prevention Act, incluindo no requisito de crime de ódio, raça, religião, gênero, opção sexual ou deficiência da vítima. Eu pesquisei, e eu posso estar errada, mas foi isso que eu encontrei, que no Brasil, a lei de crimes de ódio não foi alterada ainda desde 1989. E ela só vê crimes de ódio como crimes de ódio, crimes resultantes de discriminação por raça, cor, etnia ou religião. Ela não inclui gênero ou opção sexual. E eu sei que existe a Lei Maria da Penha para proteger mulheres, mas também é limitada, porque em questão de gênero, não é só no caso da pessoa ser mulher, é no caso da pessoa ter, por exemplo, nascido mulher, mas ela se identifica como homem. E existe muito violência contra esse tipo de pessoa, e pelo visto não está na lei, ou pelo menos não pelo que eu encontrei. Se alguém aí estuda direito e puder me dizer nos comentários se isso está correto, e se eu posso ficar indignada com isso, me avisem. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada também se você compartilha os meus vídeos com seus amigos. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!